Já se passaram 10 anos desde que o mundo se despediu de Nelson Ned, o pequeno gigante da música latina. Com sua voz poderosa e emocional, ele conquistou milhões de corações ao redor do mundo. Mas por trás dos holofotes havia uma vida repleta de altos e baixos, doenças e lutas que poucos conheciam. Agora sua filha, Verônica Ned, quebrou o silêncio, revelando verdades nunca antes contadas sobre os últimos anos de seu pai. O que realmente aconteceu? Que segredos acabam de vir à tona? Fique conosco enquanto desvendamos essa história emocionante. Da glória à tragédia. Nelson Ned não era apenas um cantor com uma voz extraordinária. Ele era um símbolo de resiliência e determinação. Nascido no Brasil em 1947, foi diagnosticado com nanismo devido a um distúrbio da hipófise. Com apenas 1,12 metros de altura, enfrentou inúmeros obstáculos, mas nunca permitiu que sua condição física definisse seu destino. Desde muito jovem, demonstrou um talento musical notável e, ao atingir a idade adulta, já havia se tornado uma sensação mundial. Seu estilo de canto poderoso e emocional conquistou milhões de fãs na América Latina, Europa e além. Canções como Tudo Passará e Happy Birthday, My Love tornaram-se clássicos atemporais, consolidando seu lugar na indústria musical. Sua habilidade de transmitir emoções profundas através da voz o diferenciava, e logo ele estava se apresentando em locais prestigiados ao redor do mundo. Nelson Ned não era apenas um cantor, ele era uma força da natureza, provando que o verdadeiro talento não conhece limites físicos. No auge de sua carreira, vendeu milhões de discos e tornou-se o primeiro cantor brasileiro a alcançar status de ouro e platina em vários países. Seus shows eram repletos de apresentações emocionantes, e os fãs o adoravam não apenas pela música, mas também pela história inspiradora por trás de seu sucesso. Apesar de sua pequena estatura, sua voz era imensa, e sua presença no palco, imponente. Mas à medida que as luzes do palco se apagaram e os anos passaram, a vida de Nelson Ned tomou um rumo mais sombrio e doloroso. Anos de turnês intensas, noites longas e uma carreira exigente cobraram um preço severo sobre sua saúde. Ele desenvolveu uma série de doenças crônicas, incluindo diabetes e pressão alta, que lentamente começaram a afetar sua rotina diária. Um dos acontecimentos mais trágicos foi a perda da visão de um dos olhos. Para um homem que passou a vida lendo letras, compondo músicas e se apresentando para o público, perder a visão foi devastador. Mas o pior ainda estava por vir. Com o passar do tempo, Nelson Ned começou a apresentar sinais da doença de Alzheimer. O artista brilhante, que memorizava centenas de músicas e tocava milhões de corações, começou a esquecer até mesmo as coisas mais simples. A doença roubou pouco a pouco suas lembranças mais preciosas, suas músicas, suas experiências e até mesmo sua própria identidade. Para alguém que viveu no centro das atenções, amado por fãs ao redor do mundo, o isolamento trazido pelo Alzheimer foi incrivelmente cruel. Amigos e familiares assistiam, impotentes, enquanto a doença tomava conta, transformando-o de um intérprete apaixonado em um homem que lutava para lembrar quem era. Era um contraste doloroso. Antes celebrado por fazer os outros sentirem através da música, agora lutava para reconhecer as pessoas mais próximas a ele. Apesar do agravamento de sua saúde, Nelson Ned tentou um retorno em 2006, na esperança de recuperar um pouco de sua antiga glória. Ele participou do reality show mexicano, cantando por um sueño como treinador, orientando os competidores Gustavo Munguia e Jaqueline Carrillo. Esse deveria ser seu momento de ressurgimento, uma chance de lembrar ao mundo de sua voz lendária e seu espírito inabalável. Mas a realidade foi cruel. Após apenas 2 aparições no programa, ele se retirou. O artista, que havia recebido aplausos de pé ao longo de sua carreira, enfrentou críticas dos jurados.
foi um golpe doloroso. Para um homem que construiu sua identidade em torno da música, ouvir comentários negativos em público foi insuportável. O retorno que ele tanto desejava terminou abruptamente, marcando uma das últimas tentativas de se reconectar com seu público. Os anos seguintes foram ainda mais difíceis. Seu estado de saúde em declínio o forçou a se afastar completamente da vida pública, e à medida que suas condições médicas pioravam, ele se tornou cada vez mais dependente daqueles ao seu redor. A estrela vibrante, que uma vez lotou arenas com sua voz, passou a viver em reclusão, travando uma batalha silenciosa contra as limitações impostas por suas doenças. A história de Nelson Ned é uma mistura de triunfo e tragédia. Um homem que alcançou alturas impressionantes, apesar de todas as dificuldades, mas que no fim enfrentou um declínio doloroso. Sua vida é um lembrete poderoso de que fama, talento e sucesso não protegem ninguém das duras realidades do envelhecimento e da doença. E mesmo nos seus momentos mais sombrios, seu legado permaneceu. Suas canções continuam a inspirar, sua voz segue inesquecível e sua história continua a tocar corações muito depois de sua última apresentação. Seus dolorosos últimos anos. Com o passar dos anos, a vida de Nelson Ned tornou-se uma batalha constante contra o tempo, a doença e a solidão que muitas vezes acompanha a fama que se desvanece. O homem que um dia brilhou nos maiores palcos do mundo, hipnotizando plateias com sua poderosa voz, agora se via preso a uma realidade muito distante de sua antiga glória. Sua carreira, antes repleta de ovações de pé e reconhecimento internacional, havia se tornado apenas ecos distantes do passado. Mas mais trágico do que a perda de sua carreira foi o lento e doloroso declínio de seu corpo e mente. Sua saúde já vinha se deteriorando há anos, consequência tanto da genética quanto do desgaste de uma vida exigente. Diabetes, hipertensão e uma série de condições neurodegenerativas foram, aos poucos, lhe tirando a independência. O Alzheimer, o mais cruel de todos os seus males, roubou-lhe as memórias, o senso de identidade e até a capacidade de reconhecer as pessoas que mais amava. O homem que um dia cantou sobre o amor e a saudade, agora lutava para segurar os pedaços de sua própria existência. À medida que sua condição piorava, até mesmo as tarefas mais simples tornaram-se impossíveis sem ajuda. O artista que havia percorrido o mundo de forma independente agora necessitava de supervisão médica 24 horas por dia. Sua família, devastada por seu estado, tomou a dolorosa decisão de interná-lo no lar de idosos Salus Camilo, em Granja Viana. Lá, ele recebeu cuidados em tempo integral, mas mesmo com assistência profissional, seu sofrimento não cessou. Seu corpo estava falhando e nenhum tratamento poderia reverter o inevitável. Nos seus últimos anos, Nelson Ned tornou-se completamente dependente dos outros. Ele precisava de atenção médica constante, um rigoroso regime de medicamentos e auxílio para as tarefas mais básicas. O homem forte e confiante que um dia conquistou a admiração de milhões, agora vivia em um estado de fragilidade e impotência. Era uma ironia cruel para alguém que passou a vida inteira lutando contra limitações, apenas para ser vencido por elas no fim. Mas, mesmo com todo o cuidado profissional, seu sofrimento estava longe de acabar. Seu estado debilitado o tornava vulnerável a infecções recorrentes e complicações respiratórias. Cada dia que passava trazia novos desafios e seu corpo já não conseguia mais suportar. Então, na véspera de Natal de 2013, sua saúde sofreu um golpe devastador. Ele desenvolveu uma grave pneumonia e uma infecção urinária que resultaram em intensa dificuldade respiratória. O momento era especialmente cruel. Enquanto o mundo celebrava a época festiva, Nelson Ned travava a luta final por sua vida. Ele foi levado às pressas para o Hospital Regional de Cotia, onde médicos tentaram estabilizá-lo.
Lutaram para manter seu coração batendo, aliviar sua respiração pesada e ganhar mais tempo para ele. Mas após anos enfrentando doenças crônicas, seu corpo não resistiu. O homem que um dia cantou com tanta força agora buscava seus últimos suspiros. No dia 5 de janeiro de 2014, aos 66 anos, Nelson Ned faleceu. Sua morte marcou o fim de uma vida repleta de triunfos, lutas e desgostos. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram depositadas no Cemitério da Paz, em São Paulo, um lugar de descanso para um homem cuja música trouxe alegria a milhões. Os fãs lamentaram sua partida, recordando a voz que um dia ecoou pelos continentes. Mas, por trás da tristeza, ficaram as perguntas. Seus últimos anos foram realmente pacíficos? Ele recebeu a dignidade e os cuidados que merecia? E por que, após uma década de silêncio, sua filha escolheu este momento para falar? Que verdades sobre seus últimos dias permaneceram ocultas por tanto tempo? Agora, enquanto o mundo ouve mais uma vez, talvez possamos finalmente descobrir as respostas. Verônica Ned fala. As verdades não contadas. A decisão de Verônica Ned de quebrar o silêncio após uma década abriu uma janela para os dolorosos anos finais de seu pai, Nelson Ned. Em uma revelação emocional e profundamente pessoal, ela compartilhou detalhes comoventes que expõem a realidade por trás de seu declínio. Uma história que não é apenas sobre doença, mas também sobre isolamento, arrependimento e o peso dos erros do passado. Nelson Ned, que um dia foi uma figura imponente no mundo da música, apesar de sua pequena estatura, passou seus últimos anos longe dos holofotes. O mesmo homem que lotava salas de concerto e encantava plateias ao redor do mundo encontrou-se sozinho, enfrentando mais do que apenas enfermidades físicas. Sua maior luta não foi apenas contra as doenças que devastavam seu corpo, mas contra as consequências das escolhas que fez ao longo da vida. Escolhas que o afastaram daqueles que mais amava. Segundo Verônica, seu pai teve que encarar a dura realidade de seu passado. Sua batalha contra o alcoolismo e o abuso de substâncias não apenas prejudicou sua saúde, mas também fraturou seus relacionamentos. Enquanto seus fãs continuavam a valorizar sua música, sua vida pessoal era muito mais complicada. Anos de excessos cobraram um preço alto, deixando-o fraco, vulnerável e cada vez mais dependente de outras pessoas para suas necessidades mais básicas. Sua voz poderosa, que o levou à fama internacional, tornou-se frágil e seu espírito indomável começou a se apagar sob o peso do arrependimento e da solidão. Mas as feridas mais profundas não eram físicas, eram emocionais. Com o passar dos anos, as pessoas que ele um dia estimou foram se afastando. Alguns partiram por conflitos não resolvidos, outros porque não suportavam testemunhar seu declínio. As multidões adoradoras desapareceram, e no lugar delas ficaram os corredores silenciosos de um asilo, onde ele não era rodeado por fãs ou colegas músicos, mas sim por enfermeiros e cuidadores. Apesar de sua luta contra o Alzheimer, Verônica revelou que havia momentos raros e fugazes de clareza em que seu pai compreendia plenamente a extensão de suas perdas. Nesses instantes, ele percebia tudo o que havia perdido, não apenas sua carreira, mas o amor e a conexão com aqueles que um dia lhe foram mais próximos. Ele havia vivido para os aplausos, para a emoção de estar no palco, mas nos últimos anos ansiava por algo muito mais simples. A presença da família, o conforto de saber que não estava sozinho. Um de seus maiores arrependimentos, segundo Verônica, foi a distância emocional que cresceu entre ele e sua família. Como músico, sua vida foi passada na estrada, dedicada acima de tudo à sua carreira. Sua música tocou milhões de pessoas, mas seus próprios filhos muitas vezes se sentiram como estranhos para ele.
Ele sacrificou momentos familiares na busca incessante pelo sucesso apenas para perceber, no fim, que esses sacrifícios o deixaram com um vazio que nem toda a fama poderia preencher. Ele teve tudo um dia, disse Verônica entre lágrimas. Mas no fim, ele partiu deste mundo sozinho. A história de Nelson Ned é uma de triunfos extraordinários, mas também de uma tragédia profunda. Ele foi um homem que desafiou as probabilidades, superando as limitações físicas de sua pequena estatura para se tornar uma sensação global. No entanto, como tantos artistas antes dele, aprendeu tarde demais que fama e fortuna nem sempre trazem felicidade duradoura. Sua história serve tanto como inspiração quanto como advertência, um lembrete de que o sucesso, por maior que seja, é efêmero se não for construído sobre uma base de amor, saúde e relacionamentos significativos. Sua música, no entanto, permanece. Mesmo após sua morte, suas canções continuam a emocionar aqueles que as ouvem, carregando o peso de suas emoções, lutas e paixão. Mas, além das melodias, sua vida deixa uma poderosa lição. Nenhuma conquista vale o preço de perder as pessoas que realmente importam. A decisão de Verônica de falar trouxe ao mundo uma visão mais completa de Nelson Ned, não apenas como o cantor lendário, mas como o homem falível e profundamente humano por trás da música. Depois de 10 anos de silêncio, a verdade finalmente veio à tona, oferecendo um encerramento agridoce a uma história que ainda ressoa com aqueles que se lembram dele. O legado de Nelson Ned, uma lição a ser lembrada. O legado de Nelson Ned continua a tocar os corações de milhões de pessoas, não apenas através de sua música, mas também pelas profundas lições que sua história de vida ensina. Sua trajetória foi marcada por triunfos e tribulações, e, embora sua voz tenha sido silenciada, seu impacto permanece. Ele foi um homem que superou obstáculos incríveis, desafiou expectativas e conquistou seu lugar na história apenas com seu talento e pura determinação. Desde o momento em que pisou em um palco pela primeira vez, sua presença era inesquecível. Sua pequena estatura nunca o definiu. Sua voz, sim, era poderosa, cheia de emoção e capaz de emocionar plateias ao redor do mundo. Sua música se tornou a trilha sonora da vida de muitas pessoas, com canções como Tudo Passará e Happy Birthday, My Love, ressoando com fãs de todas as origens. Ele trouxe esperança para aqueles que se sentiam pequenos, em um mundo que muitas vezes favorece os fortes. Mas além das luzes brilhantes da fama, a vida de Nelson Ned foi repleta de lutas que muitos nunca viram. Ele era um artista de imenso talento, mas também alguém que enfrentou batalhas internas. Seus problemas de saúde, o vício e o peso de seus próprios arrependimentos acabaram ofuscando a glória de seu passado. Como sua filha Verônica Ned revelou, seus últimos anos não foram a aposentadoria pacífica que se poderia esperar para um homem de sua grandeza. Pelo contrário, foram marcados por doença, solidão e a dolorosa constatação de tudo o que ele havia perdido. Sua saúde se deteriorou rapidamente e, com ela, sua independência. O Alzheimer lentamente lhe roubou as memórias, deixando para trás apenas fragmentos do homem que ele foi um dia. Mas mesmo nesses raros momentos de lucidez, ele compreendia que seu maior arrependimento não era seu corpo debilitado, mas os relacionamentos que se perderam pelo caminho. Ele passou anos perseguindo o sucesso, mas no fim, o sucesso não lhe fez companhia em seus últimos dias. As palavras de Verônica pintam um retrato comovente de um homem que um dia teve tudo, mas deixou este mundo com muito pouco. Ele não foi apenas um cantor. Ele se tornou um lembrete de que até os maiores talentos não estão imunes às consequências de suas escolhas. A fama é passageira, e sem uma base de amor, família e autocuidado, pode deixar um vazio imenso quando os aplausos cessam. A vida de Nelson Ned é tanto uma inspiração quanto um alerta.
Ele mostrou ao mundo que a determinação pode romper barreiras, mas também mostrou que negligenciar a saúde e os relacionamentos pode levar a um final repleto de arrependimentos. Hoje, uma década após sua morte, sua história é mais relevante do que nunca. Sua filha espera que, ao se lembrarem dele, as pessoas não apenas valorizem sua música, mas também aprendam com sua vida. Ela deseja que seu legado seja mais do que apenas suas canções, que sirva como uma lição. Cuide da sua saúde. Valorize seus entes queridos. Não deixe que os erros definam quem você é. Essas são as mensagens que ela espera que as pessoas levem consigo ao pensar em seu pai. Nelson Ned pode ter deixado este mundo, mas nunca foi esquecido. Sua voz ainda ecoa, sua música ainda consola, e agora, graças à coragem de sua filha em falar, o mundo finalmente entende a profundidade de suas lutas. Sua história nos lembra que a vida não é medida apenas pelo sucesso, mas pelo amor que damos e recebemos. Sua jornada foi extraordinária, cheia de altos e baixos, vitórias e tristezas. E embora seu capítulo tenha chegado ao fim, suas lições permanecem para aqueles que estão dispostos a ouvi-las. Obrigado por acompanhar essa história emocionante. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. Nos vemos no próximo vídeo.